Fala, empresário e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso canal aqui, o nosso podcast que trata exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma grande história. Então quero convidar você desde já a continuar aí ligado, nos assistindo. Pega agora a tua pipoca, uma Coca-Cola gelada, senta aí no sofá e acompanha esse episódio que está realmente imperdível. Estou aqui com uma pessoa muito importante no cenário econômico aqui, não só da nossa cidade, né, do nosso estado, mas também no cenário econômico nacional. E eu queria que você pudesse acompanhar, pega papel e caneta que a gente vai falar muitos pontos interessantes sobre a economia, né, no cenário macro, micro e como isso impacta a tua empresa. Então, você é empresário que está aí e às vezes está patinando nesses assuntos. Quando a gente fala de economia, é sempre muitas siglas, é uma sopinha de letras. Então, a gente está hoje aqui com a missão de trazer, desmistificar esse cenário para que você possa entender de uma forma muito prática, simples. E hoje essa é a nossa missão. Então, queria convidar aqui, convidar não, agradecer aqui ao meu amigo que está nessa missão aqui, para a gente conseguir traduzir para essa galera, o nosso convidado especial, o Ayrton Oliveira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Obrigado, você. E é uma honra estar aqui hoje, né, para a gente debater com os nossos ouvintes, quem nos está assistindo também, tudo sobre a economia, o que eu puder contribuir, eu acho que é válido, né? Eu acho que o objetivo de todo podcast é isso, né? Compartilhar informações para a gente crescer juntos. Eu acho que esse é o mais importante. Massa, show de bola. Galera, para vocês terem noção aqui, eu não vou nem arriscar falar assim de cabeça, eu vou até ler aqui o currículo do cara, porque realmente é top, é coisa assim fora da curva também. Vamos lá, ó, sobre o Ayrton Oliveira, ó, economista, mestre em economia, MBA em empreendedorismo e inovação, prêmio de economista do ano em 2024 e de economista destaque em 2019, único economista paraibano participante das projeções econômicas do Broadcast Estadão, certificado de analista macroeconômico pela USP, curso de análise de conjuntura FIP em São Paulo e pelo Corecon no Distrito Federal, atua como economista do Sinduscon em JP, aqui em João Pessoa, né, há mais de 10 anos e é conselheiro efetivo do Corecon PB. E aí, quase que faltava fôlego aqui para eu concluir a lista. Eu acho que ainda tem mais coisa, né, que tu falou. Mas é. Galera, então assim, esse aqui é um breve resumo sobre meu amigo Ayrton. Ele está aqui nessa noite, topou o meu convite, né? Foi uma indicação sobre exatamente o poder do network, né? As pessoas, as conexões assertivas. E um amigo em comum fez essa ponte e a gente está aqui hoje para, como eu te falei, com a missão exatamente de traduzir essa linguagem econômica, que às vezes é muito difícil e que repele a primeiro contato as pessoas, né? Não, eu não estou entendendo nada, bolsa, eu não estou entendendo nada, Selic, inflação, o que é isso? Só que tudo isso que eu mencionei aqui por cima, ele interfere diretamente no mundo dos negócios. Então hoje a gente vai começar exatamente, meu amigo, com essa pergunta. Eu acho que antes dessa pergunta, eu já falei ali sobre o seu currículo, mas como foi assim a sua entrada no meio profissional? Acho que antes da gente partir para a pergunta essencial do podcast, me Boa, diz boa, aí. boa, José. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Como um profissional começou a atuar no mercado. Eu, eu não sou de João Pessoa, sou do interior da Paraíba, sou de Natuba. Então, eu vim de lá para estudar o ensino médio aqui. E do ensino médio, cursei economia. E quando eu cursei economia aqui na UFPB, terminei o curso, fui fazer. Antes de fazer o mestrado, ainda passei um ano nas Azul Linhas Aéreas. Eu terminei o curso, fui trabalhar nas Azul Linhas Aéreas, passei um tempo em São Paulo, voltei. Aí eu vi que não era aquilo que eu queria, fui fazer mestrado na UFRN de Natal. Quando terminei o mestrado, assim que eu terminei o mestrado, eu já comecei a trabalhar no Sinduscom. Como foi isso que aconteceu? Lá no mestrado, a minha orientadora lá de Natal trabalhava com o mercado imobiliário. E ela já tinha feito alguns estudos para o mercado de Natal, que depois da bolha de 2008, né, aquela bolha imobiliária dos Estados Sim, dos Unidos, Estados Unidos. o mercado potiguar caiu expressivamente. Então, a economia que girava em torno do mercado imobiliário quase que parou lá por completo. E ela queria estudar isso em 2013, 2014.
se o crescimento do mercado de João Pessoa também tinha o mesmo modelo do mercado imobiliário lá de Natal. E eu comecei, eu gostava muito de estudar especulação financeira, investimentos. Eu disse, não, vou entrar nessa área, professora. Achei interessante. Aí era aquela época que só se falava em bolha imobiliária no Brasil e tal. Aí eu comecei a vir buscar informações em imobiliárias. Ninguém tinha. Fui no CRES, que é de corretor de imóvel, ninguém tinha. Fui no Secov, que é um sindicato dos condomínios, e estava lá o Hinaldo Dantas. Hinaldo Dantas é aquele cara que aparece sempre na TV tirando dúvidas de condomínio e tal. Uhum. Eu disse, Hinaldo, eu sou estudante do mestrado de economia lá do Rio Grande do Norte, mas sou daqui de João Pessoa, e eu estou precisando de dados para fazer minha dissertação, dos dados do mercado imobiliário. Ele disse, cara, eu não tenho nenhum dado do mercado imobiliário daqui. Eu cheguei de uma feira de São Paulo agora, trouxe esse pendrive, esse material, o que tiver aqui é seu. Mas eu aconselho você a procurar Irenaldo Quintães, que é o ex-presidente do Sinduscom, para pegar dados lá que eles têm pesquisa de mercado. Aí eu disse, beleza. Entrei em contato por ele por e-mail. Irenaldo, se ele estiver assistindo, ele sabe que minha admiração por ele. Ele é economista, além de construtor, ele é economista também. Meu amigo e parceiro lá no Sinduscom, no Conselho de Economia. Aí eu mandei para ele e ele respondeu, disse, Huerto, vá lá no Sinduscom, fale com o diretor executivo, que era Kleber Oliveira, um ex-comandante do Exército, que estava lá. Disse, fale com ele, diga que fui eu que mandei você pegar todas as pesquisas lá para fazer sua dissertação. Eu cheguei lá, falei para ele, o cara me deu um pendrive com todas as informações disponíveis do mercado. Olha o network aí de novo. E eu comecei a montar minha dissertação e estudar o mercado imobiliário de João Pessoa como um todo. Criei 3 indicadores, um de especulação, para ver se o preço do imóvel novo está se distanciando muito do imóvel usado. Há uma probabilidade de especulação nesse mercado. Analisando o índice de preço com a inflação oficial e com os índices de custo da inflação, para ver se o preço está se distanciando muito do custo de construir. Isso aí também é um indicador importante. E o terceiro ponto era para ver o quanto de rentabilidade o mercado estava vista a outros indicadores de mercado. Vou dar um exemplo. Selic, etc. Então, eu peguei uma conjunção de indicadores para comparar com o mercado imobiliário aqui. E todos deram bem elevados até 2012. Então, o diretor executivo lá do Sinduscom disse, Huerto, eu vou fornecer todos os dados para você, mas eu quero que quando você termine sua dissertação, venha apresentar para a gente, que é do nosso interesse, já que você está estudando o mercado. Verdade. Ele terminei, Kleber, obrigado. Terminei a dissertação, fui aprovado com nota máxima, tudo mais. Ele disse, agora vem apresentar para a gente. Aí eu preparei a apresentação, fui apresentar lá. Ele disse, quem vai assistir sua apresentação sou eu e o nosso vice-presidente. O vice-presidente da época era o Dr. João Barbosa, da Neo ABC, dono do pátio altiplano ali do shopping e da construtora Neo ABC. Doutor João sentado, eu comecei a apresentar os dados, mostrando como estava a economia, principalmente o setor da construção, que já estava em declínio, que provavelmente entraria em crise em 2015, 2016. Aí, quando terminou, eu falo sempre que esse foi o meu primeiro case. Ele olhou e disse, olha, Huerto, você transformou tudo que eu estava sentindo no mercado em dados, em gráficos, em informações técnicas. Eu sentia na pele no mercado, você me trouxe da forma técnica. E era tudo que eu precisava para dar uma pausa nas minhas obras, porque eu sei que vai ter uma crise que está vindo aí. E outro fator que eu achei interessante, você é o único economista, aliás, o segundo economista que eu conheço que estuda o mercado imobiliário aqui de João Pessoa. O primeiro é Irenaldo, nosso ex-presidente foi quem indicou. E você é o segundo. Você não quer trabalhar com a gente aqui, não? Eu apresentei a dissertação na outra semana, de 1º de outubro de 2014, eu comecei a trabalhar lá fazendo pesquisa de mercado. Essa aqui mede o metro quadrado da cidade, dos bairros. O custo unitário básico, que é o CUB, que é o indicador utilizado para cálculos trabalhistas, imóveis, é utilizado em INSS, na Receita Federal. Todo mês eu faço reunião com a diretoria, com os principais consultores da cidade, mostrando o cenário macroeconômico. E por aí já se passaram 10 anos. Então, engraçado que quando eu terminei de apresentar o Dr. João, o diretor executivo, Kleber, disse, Huerto,
Você sabia que Dr. João ele é engenheiro agrônomo, mas tem mestrado em economia pela Universidade do Ceará e trabalhou a vida toda no Banco Mundial? Eu disse, e você vem me dizer isso depois que eu apresento Agora? agora? Aí depois disso, a história está contando até hoje, né? E completou 10 anos que eu estou lá, justamente fazendo esse trabalho de economia. Eu acho que você percebe, né? Quando você vê um consultor na televisão falando dos números do mercado, Sim. aí você vai lembrar que por trás ali tem um Tem um economista que... fornecendo esses números. É engraçado que teve uma entrevista que ele deu, que até saiu no Bom Dia Brasil, e eu estava falando com meus amigos, pessoal, vai sair uma reportagem, acho que até a Valdemir eu falei, vai sair uma reportagem de João Pessoa agora em janeiro, no máximo em fevereiro, sobre a economia de João Pessoa, o PIB e tudo mais, e sou eu que estou mandando os dados lá para a TV Globo. Aí os caras, caramba, quando vai ser? Eu digo, eu não sei, só estão me pedindo, eu estou enviando tudo. Aí quando saiu, todo mundo, eu sabia, quando falou em PIB, eu já sabia que era você e tal, não sei o quê. Aí engraçado que muitos outros setores aqui, de outras secretarias de Estado, prefeitura, entraram em contato com o presidente perguntando onde é que ele conseguia esses dados tão importantes. Aí eles falam com um economista nosso, que é ele que faz todo esse levantamento. Então, eu estou lá hoje e fazendo esse tipo de trabalho que eu acho que é de fundamental importância, não só para o setor que a gente está hoje, que é o boom de João Pessoa, passa muito pela construção civil, mas eu acho que, pegando um gancho aqui do podcast, para todos os empresários que escutam, que nos assistem, porque você não vai trabalhar economia de maneira isolada. Verdade. Todo planejamento que você fizer de marketing, de vendas, de o que quer que seja, vai por água abaixo se a economia entrar em crise. Então, a economia é o pilar fundamental de quando você vai abrir uma empresa ou pensar em um novo negócio ou investir. Se você não souber de economia, meu amigo, me desculpe, mas você está fadado ao fracasso. Porque os grandes investidores, os grandes empresários, se ele não entender economia, ele tem um economista para auxiliar. Eu acho que você já assistiu o filme do cara do McDonald's. Sim, já. Quem foi que fez a virada de chave na cabeça do cara? Vender a hambúrguer, você não vai ficar rico. Você não trabalha com hambúrguer. Você trabalha com o mercado imobiliário, né, que é o real estate deles lá. Então, eu cito até Abílio Diniz, aquele primeiro livro dele, que fala da venda do Pão de Açúcar para o grupo Casino francês, né? Que ele, antes de fazer qualquer expansão na rede de Pão de Açúcar, ele se reunia com 3 economistas do ciclo dele lá da empresa para saber se avançava, se não avançava, segurava mais um pouco. Se Abílio Diniz, que foi um dos maiores empresários do Brasil, é uma lenda, o cara, com economistas para discutir o cenário, que imagina um pequeno réis mortais como eu. Um pequeno empreendedor que, na maioria das vezes, não tem nem a quem se aconselhar. Então, você tem que ter a noção que Abílio Diniz era um cara que vivia dentro do poder do governo, vivia fora do país, então ele entendia de economia. Mas antes, ele pedia a opinião. Saiu o resultado do PIB, como saiu recentemente, conversava com os caras, e aí, como é que está o setor de varejo, como é que está? Isso é importante, não só para um grande empresário. O grande empresário tem a sua consultoria para auxiliá-lo. Mas eu acho que é mais importante para o pequeno. Porque o pequeno empreendedor ele não pode errar. Então, é a economia, saber para onde a economia está indo, quais os movimentos da economia, quais são os setores mais promissores, para onde a economia está indo, quais são os fatores que vão impactar no meu negócio daqui a 1 ano, 2 anos, ou que está impactando agora. Isso tudo é fundamental para que a empresa dele não quebre. Porque ele sabendo para onde vai, ele vai seguindo o rumo e vai aproveitando as oportunidades. Então, eu sempre falo, sempre quando alguém pergunta, o que é um economista faz? Eu digo, rapaz, eu traduzo números. Então, traduzir números é uma das habilidades mais difíceis que tem. Verdade. Porque um número por si só, ele é apenas um algarismo. Mas se você conseguir extrair deles informações relevantes, perfeito, você consegue... muda o jogo. Você consegue, pega, como a gente fala, o time da coisa, muda completamente o jogo, como você falou. Tem uma pesquisa... se você me interromper, eu vou continuar falando. Não, aqui. Pode ficar à vontade. Tem uma pesquisa bem interessante, que é de uma consultoria econômica lá da Califórnia, que fez lá no Vale do Silício, com as 100 maiores startups dos Estados Unidos, depois da bolha imobiliária de 2008, para saber o que foi o grande fator decisivo para as empresas crescerem tanto no pós-crise
americanas, né? Tipo Uber, Airbnb. Essas empresas cresceram demais no pós-crise. Verdade. Qual foi o fator predominante? Aí uns falaram que era a gestão, outros, mas a maioria falou que foi o time, saber investir no momento certo. E isso eu acho que é de praxe até para quem não é economista, né? Que toda crise cria É oportunidades, né? verdade. Então, quem sabe aproveitar e quem sabe navegar em momentos difíceis e momentos bons também na economia, como a gente está vivendo no momento, ele consegue, de fato, traduzir isso para a empresa dele ou para o investimento dele. Porque eu acompanhei o podcast de Isabel, da XP, Sim. e ela falando sobre isso, eu até comentei com ela outro dia, que é importante as pessoas saberem de economia. Porque é muito fácil. Vou investir no Tesouro Direto, vou investir um título que está atrelado da CDI, o outro a inflação, uma ação da Bolsa de Valores, que eu gosto da Magalu, da Tesla. Mas se não entender de economia, cara, você lá na frente você vai quebrar a cara. É isso que eu tento sempre propagar por aí. E nesse meio termo, até esqueci de colocar aí no currículo. Tava exatamente vendo aqui. Eu dei aula muito tempo em graduação e pós-graduação também. Passei um bom tempo em faculdades aqui, dando aula também de empreendedorismo, estatística, essas disciplinas mais ligadas à economia. Então, acho que resumindo aí, deu para mostrar como é que eu entrei no mercado, né? Então, eu estou até hoje lá no Sinduscom fazendo justamente essas análises. E dentro dessa perspectiva aí, eu gosto sempre de trazer explicar, né, como você entrou, como as pessoas que passam por aqui entrou no mercado, para que a galera que está ali do outro lado entenda que as coisas não acontecem no passo de mágica. Existe um processo, né? Cara, é muito tempo de estudo. Eu tenho uma biblioteca em casa que eu tenho diversos livros de economia. Eu tenho um livro. Aliás, eu acho que a quantidade de livros que eu mais tenho é sobre crise, que eu gosto de estudar demais isso. Como é que países tão bem como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, de repente entram em uma crise? Tem que haver alguma explicação. A Europa, como é que um país tão rico, uma região tão rica, existem países, entre aspas, estão quebrados, como a Grécia, entre outros. Então, eu gosto porque isso me dá muito capital intelectual para eu tentar prever a próxima crise, para eu tentar entender o mercado, para poder assessorar as empresas que eu trabalho. Porque além de trabalhar lá no Sinduscom, eu presto assessoria para algumas empresas também, principalmente da construção. Por exemplo, teve uma empresa que me contratou para fazer um estudo de um hotel, um condotel. Como um condotel é um ativo de investimento, esse estudo tem que ir para a CVM. Certo. Ele tem que ser aprovado pela Câmara de Valores Mobiliários do Brasil, que é o órgão que regulariza. E eu fiz o estudo e a gente deu entrada no final de 2023. Saiu o resultado no Brasil só foram aprovados 10 estudos nessa linha, o meu e mais 9. Então ele não precisou ir para São Paulo buscar uma empresa, uma consultoria para fazer. Eu fiz aqui, no final do Cabo Branco já está construindo um hotel. A empresa gostou tanto que a gente está construindo mais alguns, já estamos realizando outros estudos de outros hotéis nesse formato. Que para quem está em casa não sabe, é aquele que você compra uma fração do hotel. Sim. E você é remunerado pelo uso do hotel, né? As diárias que as pessoas utilizam. Tanto você pode usufruir quanto alugar, né? Então, eu faço muito esses estudos e hoje eu assessoro também outras consultoras. Também assessoro empresas fora, né? Até cooperativas eu também assessoro. Na parte justamente de economia. Porque eu acho, José, de verdade, que uma das maiores falhas de um empreendedor é não conhecer de economia. Outro dia eu estava conversando com um empresário do meu ciclo de amizade, aí eu perguntei a ele, cara, como é que você acompanha os fatos econômicos, as notícias? Aí ele disse, geralmente quando alguém compartilha no grupo que eu abro a notícia e tal. Eu disse, cara, você como empresário, a empresa que você tem é praticamente tudo que você construiu na vida. Verdade. Eu sempre falo isso, não existe pequeno empresário, pequena empresa. Pequena empresa pode ser para a gente, mas para ele é tudo que cara. ele tem. Então, para ele é uma grande empresa. Ele sustenta a família, sustenta os funcionários, a família dos funcionários
Então, não existe pequena empresa. Aí, quando eu perguntei, eu disse, cara, eu começo meu dia de 8 horas da manhã analisando o mercado até 5 horas da tarde. Então, eu estou analisando o cenário econômico durante todo esse tempo. Aí você olha uma notícia que No era para grupo. estar um grupo, vai que ser um grupo de política, que é aqueles caras que mandam notícia que favorece só você, Exato. ou que A oposição. desfavorece a oposição, Verdade. você está totalmente perdido, cara. Então você, como empresário, você tem que dar o seu primeiro passo entendendo o que você falou na abertura, soprinho de letrinhas e tal, mas não é nada difícil. A economia não é difícil. Quem complica a economia são os economistas. Mas é um ditado que a gente tem entre os economistas, quando os caras começam a falar muito... Piada interna, né? O economista que a gente chama, a economia não é difícil. Difícil são os economistas. Então, eu acho que é interessante essa ideia. Então, eu faço esse trabalho junto a várias empresas para justamente mostrar para eles os cenários. Ó, o cenário é esse, pisa no acelerador, o momento é esse. Ó, pisa no freio, que o cenário tá piorando. Ó, o momento é de você investir mais em imóvel de alto padrão. Não, o momento é flats. Eu estava lembrando que em 2018, 2019, eu escrevi um artigo para a revista do Sinuscom com o título A Hora e a Vez dos Flats. Lá atrás, tinha flat em João Pessoa de 99 mil. Ali em Tambaú, os caras estavam fazendo fila na frente da construtora para comprar 99 mil. Eu quero ver quem hoje consegue comprar um flat de 99 mil em João Pessoa. Verdade. Então, quem se antecipou ao mercado Adquiriu. ganhou muito. Lembra que eu falei do time, do momento certo de você entrar no mercado? É isso. O que é que o economista faz? É prever cenários, é analisar cenários, traduzir cenário. Eu falo, ó, o interessante, Jussi, não é você acertar a inflação, porque se você botar aí no Google, você vai ver o economista, o Ayrton Oliveira, acerta as projeções do PIB, tal. Porque como eu faço parte desse grupo de projeção, eu sempre divulgo minhas projeções e às vezes os caras compartilham aí em jornais, portais, Brasil afora. Porque essas projeções lá do broadcast que você falou, eu mando ela trimestralmente, para a gente eu e mais outros economistas do Brasil, para a gente fazer aquelas projeções que a gente assiste, né? Ó, o mercado espera que o PIB cresça tanto. Tantos por Então, eu cento. faço parte dessas projeções. Então, quando você ouviu agora, rapaz, o Ed faz parte. Eu sou o único aqui da Paraíba que faz esse tipo de trabalho. Então, você começa a perceber o mercado, olhar o mercado de maneira diferente. O cara que é educado economicamente falando, o empresário, ele senta, ele vai ler a notícia. Poxa, o PIB cresceu 3,4%, que o dado que saiu agora, né? Em 2024, o PIB cresceu 3,4%. Mas deixa eu abrir aqui o PIB para eu entender quais foram os setores que cresceram. Que contribuiu para esse crescimento. Que contribuiu, porque Verdade. há 2 anos atrás quem contribuiu foi só o PIB do agro, puxou totalmente o PIB do Brasil. Então vamos aqui, tal. E eu faço isso com alguns clientes meus. Eu sento, pronto. O PIB saiu na última sexta-feira, se eu não me engano, foi sexta. Então, essa semana eu já tive rodada com 3 empresários. A gente detalha o PIB, eu pego o PIB, disseco ele todinho, de cima para baixo. O setor é esse, o setor está assim, aumentou aqui, diminuiu aqui, a gente tem que ficar de olho para o próximo trimestre, tal. Então, o cara, quando sai de uma reunião comigo, ele sai sabendo para onde o mercado vai. Então, ele já sabe se vai investir, se não vai, se o setor é esse, se o setor é aquele, qual foi a oportunidade que se abriu, porque esse mercado está crescendo mais que o dele. Quando a gente compara o crescimento que ele teve da empresa com o crescimento do setor dele no PIB, ó, o setor de contabilidade, pegando o gancho do seu nicho, o setor de contabilidade, prestação de serviços contábeis, cresceu 10% no PIB. O seu cresceu tanto. Sim, então você está abaixo do crescimento médio do Brasil. Reveja os seus processos, a gente tem que analisar mais profundamente, mas de cara você já está vendo que você está perdendo espaço. Porque os seus concorrentes estão crescendo 10, você está crescendo 5. Então, sai um dado pegar na minha praia de construção civil, sai um dado da FGV, do cenário da construção civil, esqueci o título agora do documento, sei, alguma coisa da construção, agora me fugiu Aí eu pego aquele documento, sento com alguns consultores que eu faço assessoria, olha a estimativa dos grandes empresários no Brasil, como está, caiu, subiu.
eles esperam vender mais, vender menos, a produção tá X, tá Y. Então o cara já entra no jogo sabendo. É aquela coisa, José. Quando eu vou jogar futebol, o cara não estuda o adversário, Sim. você tem que estudar para ver o que é que ele vai fazer. E como é que você entra no mercado sem nem estudar o campo que você vai atuar? E outra coisa, às vezes a gente estabelece estratégia, mas não é só a estratégia, é conhecer o adversário, como você falou, né? Isso é Tem um livro muito importantíssimo. interessante para isso aí que fala, é A Arte da Guerra, é de Sun Tzu, não sei se você já... É um livro, assim, sensacional, que fala exatamente sobre estratégias, né? E conhecer o campo, o inimigo e tal. Isso que você falou, porque às vezes a gente, assim, não, vamos criar estratégia. Tá, mas qual é o jogo que eu vou jogar? Né? Quem é que tá ali? Então, por exemplo, pegando a sua ideia e o seu exemplo didático sobre uma partida de futebol, não tem que ser só treinar a minha estratégia, né? Eu vou jogar contra quem? Quais são os pontos fortes deles, né? Como é que eles atacam, como eles defendem. Então, acho que cabe realmente o que você falou para poder obter Hoje sucesso. a gente percebe, Jussi, que não tem mais amador no mercado. Não existe amadorismo no mercado. Aquele cara que é seu concorrente, ele às vezes sabe muito mais do mercado que você. Eu estava conversando com uma empresa que a gente está fechando uma parceria bem interessante na área de construção civil. É um cara que está trazendo inovação para o mercado. Ele entende muito do negócio dele. Ele falando. Aí quando ele terminou, eu disse a ele, cara, tu sabe qual é a região de João Pessoa que está mais crescendo de acordo com o censo do IBGE? Aí ele disse, não. Eu disse, cara, você sabe muito do seu negócio, mas sabe pouco de mercado. Vou dar um exemplo simples. O bairro de Manaíra, eu vou arredondar os números, porque pode ser que eu falhe aqui na cabeça Tranquilo. dos números, porque saíram em 2022 os dados do censo. Em 2010, Manaíra tinha algo em torno de 24 mil habitantes, o bairro de Manaíra. 2010 tinha 24 mil, 2020, saiu os dados em 2022, Manaíra tinha em torno de 26 mil. Vamos supor que aumentou 1.500, 24.500 para 1.500. Altiplano, em 2010, tinha 12 mil habitantes. Em 2020, 24 mil. O bairro de Manaíra já é muito adensado, então ele cresce pouco. Então, é um bairro que vai ampliar sua população de maneira, digamos, mais lenta, porque ele já é muito adensado. Altiplano, que até 2010 tinha pouquíssima, dobrou a população em 2020. Aí eu falei só esse dado para ele. Ele ficou. Disse, cara, você não pode entrar num setor, num segmento, sem saber onde você está pisando. Verdade. Aí eu disse, cara, eu tô montando um projeto, quase que mentoria, uma de assessoria de quase que mentoria, para falar justamente desse bom momento de João Pessoa. Eu tenho estudado desde o ano passado, início do ano para cá, o que aconteceu com as cidades que tiveram booms turísticos. Cidades brasileiras que tiveram esse boom de turismo, quais foram os setores que mais cresceram, quais foram os setores que apareceram muitas oportunidades, qual foi o setor que entrou em crise, qual foi a área que mais se expandiu na cidade, o que é que esse boom de turismo impactou em diversos setores, alimentação, hoteleiro, construção civil, etc. Aí eu comecei a falar para ele, né? Estou montando isso e eu acredito que agora, em abril, acho que já vou começar, porque já tem alguns empresários até de fora que veio almoçar comigo. E, cara, o cara me viu nessas entrevistas que eu dou para a Folha São Paulo, Valor Econômico, eu não lembro qual foi o que ele falou. A gente foi almoçar no restaurante lá na praia. Ele disse, cara, eu vi sua reportagem, acho que foi no Valor Econômico, do dia que... Da questão da taxa de juros, se era no momento de comprar imóvel, se não era. Aí eu, acho que faz até uns 15 dias que saiu essa matéria. Ele viu, entrou em contato comigo pelas redes sociais, estou indo aí, vamos almoçar. Veio ele e o gerente da empresa dele. Então almoçou. Aí eu falei para ele essa ideia que eu estava para mostrar que tem alguns empresários que estão interessados e ele de fora que também. Aí eu falei, cara, eu tô com esse projeto, tal. Cara, ele disse, eu não sei, eu não quero saber quanto você vai cobrar. Eu tô dentro disso aí. Porque, cara, sabe o que eu tô vendo aqui em João Pessoa e eu tô ficando assustado? É que a maioria dos empresários não sabe para onde a cidade está indo, quais são as oportunidades que estão surgindo. E a galera de fora vai engolir esse pessoal. Quando eles acordarem, né, já não Você tem mais perdeu espaço. o quê? O time. Entendeu?
Isso aí é economia pura. Cara, aí esse outro rapaz que trabalha, que está trazendo essa inovação na construção, falou a mesma coisa. Ele disse, eu estou igual esse cara. Não quero saber quanto é, não. Eu quero estar dentro disso aí. Então já tem uns 4 ou 5 empresários que eu vou começar esse trabalho agora em abril. Já tem gente dizendo, não, por favor, abra mais. Mais vagas aí. Porque eu estou percebendo justamente isso. Os empresários estão numa cidade que está despontando como um dos maiores atrativos turísticos do Brasil. Verdade. Que está atraindo investimentos de fora do estado. Vejo empresas que já estão chegando aqui, que não existiam aqui, de fora, que já estão entrando, que se anteciparam ao ciclo, tipo a Moura do B, já se anteciparam, antes de sair esse boom de João Pessoa, a Moura do B já chegou. Então, muitas empresas estão se antecipando e as empresas daqui Dormindo. estão dormindo. Então, os que são do meu ciclo de amizade, eu estou chegando para eles, ó, cara, tô criando isso aqui. Os caras estão entrando de cara. Os que não me conhecem, infelizmente, eu não posso fazer nada. Verdade. Estou falando isso aqui, porque espero que esteja A muita galera que gente tá assistindo aí. entre em contato, porque justamente, eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero fazer de João Pessoa um polo de desenvolvimento. Mas, para isso, a gente tem que entender de economia, tem que entender o mercado, tem que entender o campo que a gente vai jogar, para depois entender os adversários. Perfeito. Primeiro, a gente tem que entender o que é que está acontecendo de João Pessoa. Para onde a cidade está indo? Para onde é que a cidade está migrando? O que é que está entrando? O que é que está saindo? Qual o ritmo de crescimento nos empregos? Em qual setor está crescendo? Isso tudo eu sento com os caras e detalhe. O cara sai de lá com a cabeça pegando fogo e entende para onde a economia está indo. E isso, José, de pequena, média e até tem grande empresa comigo hoje. Inclusive, isso assim é algo visível, né? Que em João Pessoa você vê essa mudança. Todo mundo que tá me assistindo aí, que anda aqui por João Pessoa, vê, né? Seja no trânsito, seja. Você vai à orla agora à noite ali, é muita gente de fora, muito sotaque diferente. Comigo pra... Então você vê que realmente a galera tá mudando, João Pessoa tá mudando. E para você que empreende, né, para aproveitar esse momento, precisa realmente ter informação. O que vai mudar o teu jogo é a informação. Inclusive, pegando esse gancho, meu amigo Ayrton, quais são os pontos, né, no cenário econômico que afeta diretamente as empresas? Agora eu digo, você falou o que afeta, né? Mas assim, o que a galera deve prestar atenção, né? Quais são índices, né? O que seria isso? Desmistifica aí pra galera. Excelente pergunta. Eu já participei de vários podcasts, ninguém nunca me perguntou isso aí. Tem 3 variáveis macroeconômicas, eu estou falando de uma maneira geral, porque engloba todos os setores, que são essenciais para qualquer empresário, qualquer investidor, qualquer pessoa que entende economia. Porque, como eu falei, a economia está na nossa... Aí você fala com uma pessoa mais humilde, vai dizer, não, a economia não está... Eu disse, não, mas quando você vai na padaria, que o rapaz dá um troco errado, você reclama, mas está errado meu troco. Você, por quê? Quando o preço do pão aumenta, quando o preço da passagem do ano... O cara começa a falar... Meu amigo, na Bíblia tem 2.300 versículos falando sobre dinheiro. Exato. Se a Bíblia está falando, se está dizendo para a gente, então a gente tem que ficar de olho, cara. Então, imagina a gente estar no mercado. Então, 3 variáveis são importantes. A primeira delas é a produção, que é o nível de renda do país, que é o PIB. Esse você tem que estar sempre de olho. Essa é a variável-chave de todo o país. Quando a gente vai medir o desempenho do país, a gente pergunta o quê? Qual o PIB do país? Qual o crescimento do PIB? Os Estados Unidos estão bombando por quê? Porque o PIB dele está crescendo muito. Então, a China. A China cresce absurdamente o quê? PIB. Verdade. Então, sempre é a primeira variável que você tem que olhar, todo investidor. Segundo deles é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um termômetro da economia. Se está muita gente empregada, se a taxa de desemprego está caindo, muita gente empregada, como a gente está vendo agora, o que é que acontece com a economia? A economia fica aquecida. Por quê? Emprego e renda. Então, ninguém consome, ninguém compra apartamento, ninguém compra carro, ninguém financia eletrodoméstico, eletroportátil sem renda. Se não tiver renda. Então, se o desemprego está caindo, a economia está subindo. PIB, desemprego. E o terceiro, níveis de preço, que é o que a gente fala de inflação. Por que inflação? Porque a inflação vai corroer o poder de compra das pessoas. Verdade. E o sistema de preços é a base da economia. Ah, como assim? Tu tá tomando água aí, José. Tu acha que essa água que vale R$1, R$1,50, R$2 aqui é o mesmo valor que vale no deserto do Saara? Então, uma água dessa vale muito mais num lugar onde ela é escassa. Verdade. Então, o nível de preço,
o sistema de preço, de uma maneira geral, ele vai mostrar quando a economia está valorizando os produtos. Então, olha, o nível de preço da economia, o mercado de trabalho e a produção da economia, que é o nível de O renda. PIB. Show. Galera, espero que você tenha anotado aí. Mas se não anotou, como tá, vai ficar salvo aqui também o episódio. Você pode dar uma pausa. Acho que o benefício Assista da internet quantas é vezes esse. quiser. Assista sem moderação. Pode ficar à vontade. Posso. Pode. Se tiver alguma dúvida no que eu falei aqui, pessoal, pode me procurar nas redes sociais, o Ayrton_Oliveira. Mano, o Ayrton, eu não entendi aquela, me explica aí. Eu sou totalmente aberto, cara que foi professor de Verdade. universidade, né? Pode perguntar que eu acho que é para isso que serve. Verdade. Porque se a gente não puder contribuir com o outro, eu não aprendi nada com Jesus. Verdade. Eu acho que essa é a grande sacada da coisa, né? É a gente poder contribuir ajudando a galera a crescer junto. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu ia falar a respeito disso aí, né? Pegando já esse gancho, você viu agora aqui as principais variáveis, e aí você já pode ficar antenado a isso. A minha próxima pergunta seria: inflação, o que é inflação? Aí antes disso, eu queria dar uma bugada ali na cabeça da galera, o seguinte: você acha que o seu dinheiro não perde valor no tempo? Se você acha que não, então eu acho que você tá Alice no País da Maravilha aí, né? Porque realmente, às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes a gente pega, tipo, quer comparar R$ 100 de hoje a R$ 100 há 10 anos atrás, né? E às vezes a gente tem até aquela brincadeira até, assim, intuitiva. De, poxa, eu tinha R$ 10 antes, eu comprava isso e isso com R$ 10. Hoje eu não consigo comprar. Por quê? Então, assim, o que seria essa inflação aí pra galera, Ayrton? Ó, eu acho que para a gente falar de inflação, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Não existe país que não teve problema com preço, com o sistema de preços, que a gente sabe que gera inflação, né? Você estudou história, você sabe que teve países que entraram em crise, o preço subiu, Verdade. criaram, aí se transformou em capitalismo, o capitalismo criou moedas, bancos, blá, 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 até chegar o momento de hoje. O Brasil, historicamente, vive processos inflacionários. Na década de 80, que foi a famosa década perdida, a gente teve inflação de mais de 70% no mês, mais de 1000% ao ano, que é o que a Argentina vive atualmente. É verdade. A gente, como economista, a gente tem algumas piadas internas, né? Então, para a gente, existem 4 tipos de países no mundo: os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Porque a Argentina foi o primeiro caso na história de um país desenvolvido ficar subdesenvolvido. Verdade. Então, O processo foi inverso, inverso das economias. Então, o que é que a gente tem que entender com a inflação? No Brasil, já historicamente, a gente tem problema. Com o Plano Real, que foi, de fato, um projeto ali encabeçado por vários economistas importantes, como Gustavo Franco, Pécio Arida e vários outros economistas. Até o próprio presidente na época já Fernando Henrique, que era um o economista, ministro né? da Fazenda, e exato. ele não é economista. Ele não era economista, Não, né? ele é sociólogo. Sociólogo. Mas ele é um cara tão preparado que a gente não consegue nem... Para mim, foi o maior presidente do Brasil. Conseguiu implementar uma moeda que transformou a nossa inflação de 1.000 para um dígito, 0,5%, 1%. Entendi. Então, o que o cara fez, junto com os economistas, obviamente, né? Gustavo Franco depois foi até presidente do Banco Central e tudo mais. Então, esses caras, para mim, são referência. Então, quando eu vejo alguém falando nessa polarização política, o partido tal foi o melhor, o ministro tal foi o melhor. Cara, volta um pouquinho na história para a gente conversar. Depois a gente conversa. Porque essa polarização deixou o pessoal meio idiotizado. Verdade. Desculpe dizer, mas eu acho que enxergando como se só tivesse realmente aquele dois lados, né? Aquele mundinho dele ali, Verdade. de um lado ou do outro, independente de quem seja. Você volta um pouquinho, pô, não precisa voltar muito, não. Volta só em 93, 94, aí tu entende, aí depois a gente conversa. Continua. Então, se a gente não tivesse tido esse controle de preço, hoje a gente não compraria uma casa financiada, a gente não compraria um carro financiado. Por quê? Porque a todo momento ele mudaria de preço. Então, o grande problema da inflação é que ele corrói o seu poder de compra. Show. Como você falou, o valor que você tinha de R$ 100 lá em 94 não é o mesmo agora. Verdade. Eu acho que só apenas 25% daquele valor você consegue comprar hoje. Porque lá a gente comprar, eu acho que você vai até lembrar que um dos pilares do Plano Real era a paridade de 1 para 1. O dólar com o real. Você comprava um dólar por R$ 1. Por R$ 1. Então, mas depois foi perdendo, até porque a nossa economia não tinha estoque suficiente de dólar. Hoje a gente tem
mais de 200 bilhões de dólares em estoque no Banco Central. Então, hoje, a nossa economia está bem servida. Então, a inflação, tem muitos economistas que falam que a inflação é o pior imposto que pode haver para a população mais pobre. Porque ela corrói O poder de compra. e você não está pagando para isso. É gerada a inflação. A inflação, ela é uma doença da moeda. Quem fala isso é Gustavo Franco, um economista que foi o pai do Plano Real. Então, a inflação, assim como a gente tem doenças, a inflação é uma doença É um efeito colateral ali da moeda. Então, é interessante a gente perceber que o nível de preço ele vai determinar muita coisa na economia. Se você... existem países que a inflação é negativa, como o Japão, muito tempo, porque a economia parou de crescer. Então, ao contrário, lá as coisas vão ficando baratas para ver se vende. Então, acontece muito isso. Você tem aquela questão o Brasil está deflação e desinflação. Deflação é quando os preços caem. Desinflação é quando os preços estão subindo, mas de uma maneira mais devagar. Isso é digamos, um acrônimo que a gente percebe muito, que há muito erro no jornalismo com isso. Os caras falam de que isso não, tenha calma. Pronto, é aquela questão que a gente estava falando do empresário. Ele vai ler tá havendo deflação no Brasil. Mas não é deflação, é desinflação. A inflação está subindo, mas num ritmo mais lento. Então o cara vai ler uma reportagem, acha que é uma coisa, não é, se atrapalha, e aí? Então são coisas simples que para a gente que é da área fica fácil de entender, que é a mesma coisa de um discurso jurídico. Quem não é da área fica difícil de entender. Mas a economia as pessoas têm que entender porque faz parte da vida dela a todo momento. Desde que ela acorda até quando ela vai dormir. Verdade. E quando ela vai dormir, se ela não desligar a luz e a TV da sala, ela vai ver. Vai sentir no bolso no mês seguinte, né? Entendeu? Então, entenda a inflação como isso, uma doença do dinheiro, da moeda. Então, se a inflação cresce muito, ou seja, é uma doença que está matando a moeda, o seu poder de compra. Você viu na Argentina quanto dinheiro as pessoas tinham que levar para comprar alguma coisa. E hoje em dia, apesar dos pesares, a gente é uma economia que ainda consegue manter a inflação sob controle desde o Plano Real. Eu fiz uma viagem pra Argentina uma vez e aí era engraçado, porque, tipo, é o efeito contrário, né? Você chega com R$1 e, tipo, quando troca lá, meu amigo, era tanto dinheiro, rapaz, não acredito não, R$100 deu isso aqui tudinho. Porque a moeda perdeu valor. Perdeu muito valor, é incrível, incrível. Então, a economia, além de ser fascinante, você consegue ver na prática. Na prática. Vai na padaria hoje, caramba, eu comprava pão, levava não sei quanto para cá com R$10. Hoje eu só consigo levar 4, 5. Então, você sente todo dia na prática. Verdade. É por isso que eu bato nessa tecla. Gente, a economia tem que ser aprendida. Não só por mim, nem que sou profissional, porque eu já sei. Mas quem não é, Não é por gostar, é por necessidade, né? Mas tem que entender. Depois que você começa... Eu falo, desculpa estar... Não, tranquilo. Falando bastante, mas o curso de economia ele mudou minha forma de ver o mundo. Mas não. Só que a gente começa a entender o porquê de cada coisa. Aí até minha esposa brinca, rapaz, esse economista quer entender de tudo. Mas não é. É porque tudo influencia. A economia influencia tudo e tudo influencia a economia. Qualquer movimento econômico que há no país, ele influencia uma gama de outros setores. Quando a gente fala de inflação, né, e esse poder de compra que é reduzido ali, eu acho que aí é que tem que se ter a sacada de o que investir, né? Sim. Porque, por exemplo, se você está construindo patrimônio com a perspectiva de longo prazo, para que aquilo te gere renda, né? Então você precisa realmente entender esse contexto de inflação para que você não invista em algo agora que realmente te dá um retorno, mas ao longo do tempo, aquele retorno vai ser engolido pela inflação, né? Se você, eu acho que você ia falar da poupança, né? Exato, era da poupança, exatamente. Pronto. O gancho. Acabei que essa é a clássica, né? Fala então aí. Vamos lá. Eu vou dar só um exemplo simples. A inflação de 2024 fechou em 4,86. Ou seja, seu dinheiro perdeu em média, que é a inflação. A inflação é medida pelo IBGE com base em uma cesta de produtos. Um produto consumido de 10 águas, 3 arroz, um feijão. Cada um desses itens tem um peso diferente. Então, o alimento e o combustível ele pesa mais na inflação. Então, por isso, quando o preço da gasolina sobe, a inflação sobe. Então, quando o preço do alimento sobe, a inflação sobe também. Porque eles têm um peso maior no indicador de inflação. Então,
como é que eu posso, uma pergunta clássica que já me perguntaram também, como é que o povo fala que a inflação está baixa se eu não consigo mais comprar o que eu comprava antes? Porque cada agente econômico, eu, Jussier, as pessoas que estão aqui, cada um vai ter uma cesta de consumo diferente. Verdade. Então, para mim, vamos supor que eu sou motorista de aplicativo, eu vou consumir muito combustível. Então, se o combustível aumentar, vai pesar muito na minha cesta de consumo. Ah, mas a gente que tem filhos, a gente vai muito para lazer, restaurante com as crianças, assim, né? Se esses atrativos subirem de preço, vai ter um maior, a gente vai dizer, cara, tá tudo mais caro para poder sair. Então, cada um tem uma cesta diferente de consumo. Quando você percebe que a inflação subiu 4,6 em 2024, isso é uma média ponderada daquela cesta de consumo X que é coletada pelo IBGE. No meu caso, a cesta pode ser maior, ou a inflação pode ser maior, e no seu caso pode ser menor, dependendo do que Do você que a consome. gente consome. Se você deixa seu dinheiro na poupança, a poupança está girando em torno de 5, vou botar 5%, 5,5% ao ano. Então, desses 5,5 que você ganhou de rentabilidade da poupança, dependendo da sua cesta de consumo, mas vamos pegar o indicador básico que foi 4,86, 4,86 foi comido pela inflação. Então, você só ficou com 1 ponto alguma coisa. Você acha mesmo que com 1 ponto alguma coisa ao longo do tempo, você vai ficar rico investindo na poupança? Por isso que existem outros ativos de investimento que você pode diversificar. Você pode diversificar em imóveis, você pode diversificar em títulos públicos, que é tão seguro quanto a poupança e Verdade. rende melhor. Você pode diversificar em títulos privados, tipo CDB de bancos. Você pode diversificar em fundos de multimercado, ações de bolsa de valores. Então, tem uma gama Fundos de imobiliários, né? fundos imobiliários. Tem uma gama imensa que você pode conseguir diversificar seu dinheiro. Mas você tem que saber o seguinte, que um dinheiro parado é perder recurso, porque a inflação vai comer boa parte Corroer aquele dinheiro. daquele recurso. Então, no mínimo, você tem que investir em alguma coisa que ele supere a inflação para você não perder poder de compra. Galera, eu acho que aí foi uma dica de milhões, inclusive, porque às vezes a gente foi treinado, doutrinado a achar que a poupança é o mais seguro e é o melhor investimento. E quando na realidade não é bem dessa forma. E aí aqui foi explicado e bem explicado, né, sobre isso. Então, um erro que eu acho também, meu amigo o Ayrton, é o seguinte, é que a galera às vezes polariza também. Ou é poupança ou é bolsa de valores. Então, tipo, não, aqui eu tô seguro, aqui eu posso perder tudo. Só que existe, como você bem falou agora, vários outros tipos de investimento que são tão seguros quanto a poupança, só que com a rentabilidade muito maior do que a própria poupança. Não é verdade? É importante você saber o perfil do investidor, o que é que ele espera com aquilo, quais são os objetivos dele. Você saber também quais são os papéis que ele pode investir para que... Perfeito. Porque a gente tem uma gama de possibilidades hoje que você consegue aplicar do seu celular em casa. Verdade. Mas é sempre bom, assim como quando você vai comprar um imóvel, procura um corretor de imóvel. Sim. Quando você for investir, procura um assessor de investimento, porque ele vai lhe orientar. Ah, mas você é economista. Mas tem muitos economistas que não são certificados Sim, para existe isso isso. também, verdade. Então tem a verdade. certificação. Assim como o cara que é do CRES tem que apresentar a Sim, o carteirinha, CRC-PB, por exemplo. etc. Então você tem que ser certificado para fazer. Mas eu faço porque eu tenho conhecimento. Sim. Eu faço, os recursos são meus, então eu faço meus investimentos porque eu conheço o mercado, eu estudei, eu me preparei, fiz minha graduação, mestrado, estava fazendo doutorado, como eu falei, tudo mais. Então eu faço por mim. Mas se eu for, obviamente, assessorar alguém, eu tenho que ter a certificação. Então, não caia nessa de qualquer coisa. E hoje muita gente perde muito dinheiro com essa ideia de que retornos altos de alguma coisa. A gente aqui na Paraíba tem uns figuras aí que ganharam muito dinheiro enganando os outros, né? Verdade, cara. Muita gente me procura para perguntar, cara, se você está perguntando é porque você já está em dúvida. Então, por que tu tá ainda pensando em fazer alguma coisa com isso? Ah, mas eu vi que essa moeda é tal, não vi que esse tipo de... Cara, tem hora que quando eu vejo assim, me desculpa até a sinceridade, você... Cara, perdeu tudo, investindo,
Eu acho pouco. É, um Porque o castelo de cara- areia, o cara sabia, Não, pô. porque eu conheço pessoas com conhecimento de mercado, pessoas qualificadas, que caíram no golpe daquele cara de Campina. É, Então, meu irmão, me desculpe dizer, mas você sabia onde você você estava sabia, entrando. verdade. Não existe criança, não. Agora, um cara que nunca fez nada, uma criança cair no golpe é diferente de um É cara diferente que já que tem já uma viveu o estrutura, mercado, sabe que não maturidade, existe pô. retorno desse jeito, sabe que não existe esse tipo de investimento, que está na cara e que É. é óbvio. Então, me desculpa a sinceridade. Então, Não, mas eu concordo. Eu concordo porque eu trabalho diretamente com finanças, né? Lido com empresários todos os dias e a margem tá apertada, isso, aquilo, outro. E às vezes brilham-se os olhos, né? Quando alguém diz, não, pô, mas se tu aplicar nisso aqui, vai te render 1000%, vai dobrar o teu capital e etc. cara, eu acho, José, que eu nunca dei tanta entrevista. Eu tô toda semana praticamente na Sim. mídia, aqui fora. Mas eu acho que eu nunca dei tanta entrevista como foi naquela questão do Pix, cara. Que saiu recentemente. Eu também. Ah, Bicho. vamos Verdade. taxar o Pix, vamos taxar o Pix. Aí eu, quando saiu, no primeiro dia que saiu tal, no segundo dia tava bombando, né, a TV e tal. Aí minha mãe ligou pra mim. Ô, o teu pai quer falar contigo. Aí eu falo, sim, mãe. Ele disse, não, é só o que eu quero saber. Esse negócio mesmo, vai ser assim ou vai ser assado? Aí eu falei, vai ser assim, pai. Aí ele disse, pois tá bom, era isso que eu queria saber. Aí mãe disse, não, é porque seu pai só faz coisa depois que pergunta logo a você. Porque isso é o básico. Se você não sabe, o porteiro do meu prédio disse, quer dizer, porque eu faço Pix, eu vou ter que contratar um contador para fazer imposto de renda. Aí eu disse, você contratou quando? Aí ele disse, nunca. Eu disse, por que vai contratar agora? Você não foi o homem que me disse. Eu disse, quem é esse homem? Ah, não me lembro mais não. Ah, eu disse, você não quer dizer quem foi. Exato. Então, olha, exato. ficou um burburinho tão grande, um dizendo pro outro, que ninguém parou para ler o documento. Vamos ler o Digo, documento? pessoal, eu Verdade. tenho ele aqui, você quer que eu compartilhe? Não, mas não vou ler. Sim, como é que tu quer questionar? Amigos formados, eu estou dizendo, infelizmente tem que dizer isso, compartilhando notícia falsa sobre o Pix por causa de visão política. E eu vendo ele compartilhando no Instagram, nas redes sociais, eu fiquei olhando assim, eu disse, cara, Verdade. perdeu o senso do... Verdade. Porque você, como economista, você é um formador de opinião. Se você está dizendo uma coisa, você está sendo embasado para ter que dizer aquilo. Por mais que eu tenha uma visão política, Sim. eu não vou estar É uma outra coisa, né? ludibriando uma notícia, Um lado. uma informação que saiu para agradar o outro, não. Isso é papel... Manipulador, inclusive, né? Isso aí eu não vou perder minha credibilidade para estar agradando o AB, que esse cara não sabe nem quem eu sou, nem influencia em nada na minha vida, graças a Deus. Verdade. Eu só tenho a dizer que nós, como economistas, como contadores, como profissionais, de fato, Sim. tem que ter muito cuidado Verdade. quando a gente vai fazer alguma coisa desse tipo. Eu aprendi aos meus longos 10 anos de carreira já de economista, trabalhando no setor privado, que a gente tem que ser otimista, mas tem que ser realista. Verdade. A gente tem que ter partido, mas não tomar partido. Verdade. Entendeu? E quando for analisar, deixar nosso... O achismo, o que eu acredito. Verdade. É uma coisa, eu estou analisando a economia, eu estou analisando de maneira profissional. Eu vou assessorar Jussier como meu cliente, então tem que dizer, Jussier é isso, isso e isso. Independente de quem está no poder ou quem não está. É esse o cenário. Verdade. Tá aí contigo. Diferente quando eu vou analisar um jogo de futebol do meu time Flamengo. Então, qualquer coisa para mim já vai ser do coração, não é nem racional. O cara tá torcendo ali, você não vai. Mas quando você vai falar em profissionalismo, tem que ser racional, cara. E, inclusive, é como você bem falou, a gente ali tá formando opiniões, né? Então, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. E a gente que tá na TV, na não mídia, dando complicar. opinião. Aí, ainda mais, né? Ainda mais. E, meu amigo, a gente já tá caminhando pro final. Acho que já chegou. Realmente passa muito rápido o episódio quando o papo é muito bom assim. A gente realmente tocou. Acho que tem várias outras coisas que a gente teria que falar e nem começamos ainda. Você vê como Mas, a economia... pô, é grande, né? Realmente. Eu ia falar, por exemplo, né, sobre essa questão da inflação, né? Que às vezes a galera diz assim, pô, mas o negócio
é lá de fora e, tipo, impactou aqui como? A questão dos commodities, por exemplo, né? Às vezes a galera não tem essa noção dos Já fica pro commodities. Já próximo. fica para os próximos a gente explicar o que seriam os commodities para vocês, porque aí você entende o porquê o trigo aumentou, né? Porque o combustível, então, são coisas que realmente estão ligadas diretamente com a inflação, mas vai ficar aí como cenas dos próximos episódios. Um ponto aqui que eu queria levantar só para a gente poder concluir era, na sua opinião, como economista, um dos pontos para tentar se proteger contra a questão da inflação, de corroer o preço, né, o valor, enfim, da moeda. O que é que você diz sobre essas moedas digitais, né? Por exemplo, bitcoins, que é a mais, eu acho que é a mais famosa delas, mas existem várias outras também. Você acha que realmente é uma alternativa de se proteger contra a inflação ou isso aí é mais uma falácia? Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, tem um professor que era co-orientador meu, que era de fora, era de São Paulo. E ele, quando leu meu trabalho, ele disse: "Ô Herto, eu gostei muito do seu trabalho, porque você citou na parte teórica muitos caras que foram Nobel de Economia. E isso é bacana. Por quê? Porque quando você está encrencado, você não vai chamar os piores advogados. Você vai chamar os melhores Verdade. advogados. E quando a gente faz uma fundamentação teórica de um trabalho que tem tantos advogados da teoria tão bons que foram Nobel, a gente não tem como questionar um trabalho que um Nobel de Cara, Economia é está verdade. fazendo. Então, pegando esse gancho, tem dois Nobel de Economia que eu gosto muito, que é o Joseph Stiglitz, que falou sobre instituições, e o outro, que me fugiu agora, que é americano também, que fala sobre moedas digitais, que eles não gostam de moedas digitais, eles não investem, eles não aconselham, eles têm aversão a moedas digitais porque eles acham que a moeda digital é um ativo de alto risco, não tem lastro e é facilmente copiável. Entendi. Entendeu? E tem um cara que é famoso também, que não vai nessa linha também, que é o Nassim Taleb, que é aquele cara que escreveu Cisne Negro e vários outros livros bem famosos do mercado financeiro dos Estados Unidos. Então, se esses caras que ganharam o Nobel de Economia, Nassim Taleb, que é um dos maiores escritores de risco, de Cisne Negro e vários outros livros que tem Antifrágil, tudo Sim, mais. sei. Se esses caras estão dizendo que não gostam de moeda, eu que sou um mero mortal na área de economia, eu vou discutir com um cara desse por quê? Se eles Verdade. estão dando a visão deles sobre os riscos, sobre a questão do lastro. Quando a gente compra um título do governo, a gente sabe que o governo vai ter que pagar, ele tem lastro. Quando eu compro um dólar, eu sei que quem emite é os Estados Unidos. Eu sei que o governo vai controlar a inflação para não perder poder de compra. Mas quando eu compro um Bitcoin, por exemplo, quem é que toma conta do Bitcoin? Você pode me responder, José, se você... Qual o lastro que isso tem, Qual o né? lastro? Se algum problema que tiver, quem é que vai bancar meu prejuízo? Se um hacker entrar no meu computador, ele faz o quê? É verdade. Vai embora. Mas no meu banco, não. Se o meu dinheiro está lá no banco, se o meu dinheiro sumir, ele tem que ir atrás. Até porque tem uma responsabilidade do próprio banco, né, em cobrir Então, isso aí. se esses caras, eu comecei falando de advogados, estão legislando contra a moeda digital, quem sou eu para duvidar desse cara? É verdade. Mas também não discrimino quem investe. Entendi. Isso é uma opção de investimento também. É de altíssimo risco? É. Mas tem cara que está fazendo fortuna com isso. Por mim, tudo bem. Eu, como profissional, não aconselho aos meus amigos e tudo mais. Mas quem quiser investir, boa Eu sorte. acho que essa pergunta é recorrente, né? Eu não envio. Não, aí A galera pergunta muito. Tem um ex-presidente lá do Sinduscom que ele falou, me desculpe, mas toda vez que chega um economista, a gente tem que falar. Porque tem um advogado, tem um engenheiro, tem vários outros profissionais, ninguém pergunta nada. Quando chega um economista, o cara, vem cá, como é que vai ficar o dólar? Eu digo, eles pensam que vocês são mãe de nada. Eu digo, mas é natural. É o que eu falo. Não precisa a gente adivinhar com certeza o PIB vai crescer X ou a inflação vai ser Y. O que a gente tem que entender é a direção para onde está indo. Massa. Se o economista identificar isso e passar para o cliente dele, para um governo, para quem quer que seja, já está valendo. Foi o que aquele cara do
do McDonald's fez, né? O Verdade. economista fez e Vai dar um vários poder outros. de antecipação a ele, né? E isso você faz o quê? Você ganha muito com isso, né? Verdade. Financeiramente, tempo, oportunidades. Então, eu acho que esse é o grande papel do economista. Eu acho que um outro ponto aí que a gente passou assim superficialmente é a questão do lastro, né? Porque aí, Sim. tipo, a valorização também depende disso, do papel moeda, de quantas. Como foi a emissão, né, ao longo do tempo, se tá emitindo mais, vai interferir. Tem O muita cara que coisa, criou o bicho. Bitcoin, ele aparece, É verdade, tem muita coisa aí que ficou pra mas aí, gente. novamente, fica à vontade para investir. Eu não investi, Entendi. mas cada um sabe. Então, galera, é isso aí. A gente tá caminhando realmente pro final. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente tentou aqui tocar os pontos mais sensíveis, né? E entender como a economia ela afeta diretamente a tua empresa. E aí vai ser ou positivamente ou negativamente, dependendo da interpretação que você tem e também dos dados que você coleta. Só que um ponto que foi bem batido aqui não é apenas ter dados, né? Qual foi a Traduzir. fonte? A tradução, o que ele representa, né? Quem te passou isso aí? Como você chegou a essa conclusão? Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Tem algum... Queria fazer uma observação final aqui para a galera que está em casa. Essa aqui é a sua câmera. Eu quero agradecer, José, o convite e até pedir perdão, porque eu não pude vir antes, né? Você sabe, Sim. a agenda um pouco corrida, mas é interessante que as pessoas busquem o conhecimento. O conhecimento liberta, está na Bíblia. Verdade. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou apenas replicando. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais. O Ayrton Oliveira. Eu estou sempre dando dicas lá, entrevistas. Eu sempre compartilho para o pessoal ficar bem informado. E quem tiver interesse em conhecer mais esse boom de João Pessoa, poder aproveitar as oportunidades, entre em contato comigo. Você que é empresário, que eu acho que você tem que aproveitar esse momento, senão vai ser engolido pela concorrência de fora. Eu já estou com vários empresários fazendo isso e eu acho que é importante também para quem entrar agora pegar o time que a gente falou tanto, Verdade. né? Porque pegar o time no início você vai conseguir retornos melhores e ampliar, obviamente, o retorno da sua empresa. Então, forte abraço a todos, obrigado novamente e foi sensacional. Acho que vai dar pano para outros podcasts aí. Não, eu que agradeço, né? Assim, o podcast, o Lucre Mais, está de portas abertas. Espero que a gente tenha outros episódios para a gente poder detalhar ainda mais para a galera que está aí em casa. Espero que você em casa tenha gostado, tá ok? Já se inscreve aí no canal, não esquece que isso vai nos ajudar muito. Às vezes você se inscreve em tantos outros canais e esquece de ajudar ali a gente que está começando e que quer realmente trazer um conteúdo bacana para ajudar vocês num preço de 0,800. Você não vai pagar nada por isso. Então se inscreve no nosso canal, coloca aí, ativa as notificações para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Queria também só agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui enquanto estava rolando o podcast. Tem marcas aqui de empresas que compraram a minha ideia, a ideia de um contador louco, eu sempre digo isso, né? Que tenta não só atender os seus clientes ali que estão no meu know-how de clientes ali no meu arcabouço, né? Na minha estrutura de clientes, mas também atender pessoas que estão aí através da internet, podendo conhecer a J. Barros Contabilidade, todas essas empresas aqui que tá como parceiro e que está investindo aqui no podcast para que a gente leve informação a você. Então você também que quer colocar sua marca, estamos à disposição, fala com a gente aí no @jbarros Contabilidade ou @jucebarros e a gente vai te passar como é que funciona para que você esteja conosco apoiando essa ideia, beleza? Então um forte abraço a todos, sem mais delongas, que Deus continue abençoando vocês e até mais.